A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça, com Pedro Beltrão. Direito Civil. E no nosso quadro Direito Civil, vamos falar sobre imputação do pagamento, assunto relacionado ao direito das obrigações. Esse tema foi sugerido pelo nosso ouvinte, Dinarte Alves dos Santos. Você também pode fazer o mesmo, é só participar com a gente pelo nosso e-mail, revistajustiça@stf.jus.br. E a gente convidou o professor Frederico Viegas, que é professor da Universidade de Brasília, para explicar este assunto aos nossos ouvintes. Doutor Frederico, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro. A satisfação tê-lo aqui ao nosso lado no programa Revista Justiça, hoje para falar sobre a imputação do pagamento. E ao falar em pagamento, nós estamos falando exatamente na parte do adimplemento e extinção das obrigações, professor? A imputação é uma modalidade que você tem, tá, de poder pagar aquilo que você se obrigou a pagar. E nesse caso, para demonstrar que houve o pagamento, como isso é feito, professor? Primeiro deve-se buscar a quem se deve pagar, depois aqueles a quem se deve pagar, tem que se ter uma prova desse pagamento? Bom, uma das regras importantes do pagamento é que, de um lado, a quem se deve pagar, quem deve pagar, tá? E outra, a quem se deve pagar. Tá? Quem deve pagar? Aquela pessoa que se obrigou. A quem se deve pagar? Se deve pagar ao seu credor. Tá? Então, essa é a regra geral que nós temos no pagamento. E um outro suporte importante nas relações obrigacionais é a prova do pagamento. Tá? Então, você tem que ter, tá, uma comprovação que você pagou. Aquela pessoa que paga tem, por regra geral, direito a obter a quitação do pagamento. Tá? E pode até se opor a pagar se a pessoa a quem você deve pagar não puder dar essa comprovação do pagamento, que normalmente é um recibo de que você fez o adimplemento da sua obrigação. Então, o recibo é muito importante porque nessa parte do pagamento serve, como o professor nos fala, como uma prova de que houve o pagamento, né? Então, a gente se identifica quem é o credor, quem é o devedor da obrigação, ali o pagamento para extinguir aquela obrigação entre os dois, entre credor e devedor, e a prova é exatamente esse documento que dá a quitação, né, professor? Exatamente. Tá? E o principal meio de prova, tá, é o recibo. Não que não se admitam outras formas, tá, de comprovação do pagamento. Mas a prova mais forte, a primeira prova, é justamente o recibo. Esse assunto é bem interessante, porque o Código Civil ele fala de a quem se deve pagar, quem deve pagar, fala dessa parte da prova do pagamento, mas fala de um ponto interessante também, professor, que é do lugar do pagamento. Onde deve ser feito o pagamento em regra? Por regra geral, tá, você pode pagar, tá, a obrigação no local onde você reside. Em primeiro lugar, o domicílio do devedor. Tá? Em algumas outras hipóteses, tá, o devedor terá que procurar o credor para realizar o pagamento. Mas a regra geral é que paga-se no domicílio do devedor. Uma outra possibilidade é que na obrigação, normalmente, tá, se exterioriza através de um contrato, se estabeleça o local de pagamento. Tá? Então, as partes, previamente, elas ajustam, tá, que a obrigação será cumprida na localidade tal. Exatamente, um ponto interessante nessa parte. E como o nosso ouvinte trouxe uma dúvida sobre a imputação do pagamento. Quando a gente fala sobre imputação do pagamento, o que isso significa, professor? Bom, são as modalidades que você tem para pagar. Então, você vai imputar o pagamento normalmente quando você tem, tá, duas ou mais obrigações, tá, vencidas, tá, contra o mesmo credor. Então, você tem uma similitude entre credor e devedor, e se possibilita que o devedor diga: eu vou pagar esta dívida vencida, tá, ou eu vou pagar aquela dívida vencida.
Tá? É uma escolha que quem tem essa escolha é o devedor. Então, aquele que está devendo pode dizer qual dívida primeiro ele gostaria de pagar para o credor. Exatamente. Tá? Então, você imputa, tá, o pagamento, porque muitas vezes a pessoa não tem condições de honrar, tá, as duas obrigações ao mesmo tempo. Tá? Então, você vai dizer ao seu credor, essa importância ou essa obrigação, tá, é para aquela dívida que eu tenho. Tá? E eu continuarei obrigado pela outra dívida que eu não consigo pagar nesse momento. Nós temos o texto da lei, e eu vou até ler aqui para os nossos ouvintes, acho que vai ficar bem interessante, porque o texto é bem claro. O artigo 352 diz o seguinte: a pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Interessante isso, né, professor? Porque fica essa indicação, os débitos têm que ser da mesma natureza e têm que estar ligados a um só credor. Então, aquela pessoa que deve tem mais de uma dívida com o mesmo credor e essas dívidas da mesma natureza, ele pode fazer essa escolha, independentemente do valor, professor? Pedro, o valor, nesse caso, ele é indiferente, tá? O que se tem como necessário? Primeiro, essa identidade que você colocou, tá? Eu devo 2 ou mais dívidas com o mesmo credor. Tá? Segundo lugar, que as dívidas sejam líquidas. O que isso quer dizer? Tá? Que você saiba qual é o montante de cada uma delas, quanto eu devo. Tá? E, em terceiro lugar, que essas 2 ou mais dívidas, elas estejam já vencidas. Você não pode querer imputar uma dívida não vencida com a dívida vencida. Então, se você tiver essa concorrência de situações, então você pode dizer ao seu credor, eu vou pagar esta, deixo de pagar a outra. Tá? E, nesse caso, não é um elemento indispensável, tá, que você tenha, tá, uma dívida de maior valor ou uma dívida de menor valor. Tá? O que ocorre? Tá? Muitas vezes, tá, o devedor ele não indica qual delas ele vai pagar. Uhum. Tá? E aí, tá, o credor, ao receber, ele não pode escolher. O credor, ao receber, tem uma outra regra, que são os artigos seguintes do Código, tá, que o credor terá que observar. Em primeiro lugar, ele terá que ter a imputação na dívida mais onerosa. Dívida mais onerosa não quer dizer, tá, que seria a dívida mais alta, do valor mais alto, mas aquela que cause um maior agravamento da situação do devedor. Tá? A gente sabe muito bem, por exemplo, mercado financeiro. Mercado financeiro, o componente dos juros, tá, muitas vezes diferencia uma obrigação da outra. Tá? Se você tem, por exemplo, um juros de empréstimo consignado, tá, que é fixado, por hipótese, em 3%, e uma outra dívida de cartão de crédito que é imputado em 11%, qual é a dívida mais onerosa? Tá? A dívida mais onerosa, tá, por regra geral, é a dívida do cartão de crédito. Tá? Então a imputação será feita ali. Tá? E outra regra que é importante, o credor, quando ele recebe da imputação, tá, ele terá que imputar o pagamento no capital da obrigação. Isso o que quer dizer? Que você terá que, por exemplo, eu tomei 10 mil reais emprestados. Tá? Então, o pagamento que eu fizer serão, tá, imputados nesses 10 mil reais, e não nos juros que ele apresenta. Porque se eu reduzo o capital, como consequência, tá, num outro pagamento, o importe será menor, porque eu estou devendo menos. Tá? Então, primeiro se imputa no capital, depois nos juros. Agora eu gostaria de saber isso, professor, até com base na regra do artigo 354 do Código Civil,
que diz o seguinte: havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário. Como é que fica então essa outra parte? Porque se diz aqui no Código Civil que tem que se ter esse pagamento inicialmente dos juros, depois que parte para o capital. Isso ocorre na hipótese de quando você tem juros que já se venceram, tá? Tá? Quer dizer, que a obrigação já teve uma cobrança de juros, tá? Porque senão você terá aquela situação que se chama em direito de anatocismo, juros sobre juros, tá? Então é os juros conseguindo produzir mais juros, tá? Então aí você tem que equilibrar, tá? Aquela imputação que eu falei em relação ao capital, tá? E também se os juros também não vai ter a capacidade de produzir mais juros. Esse é um ponto interessante também, a gente esclarecer aos ouvintes da Rádio Justiça. E como uma ideia geral de direito das obrigações, podemos destacar que dentro dessa parte, até uma parte importante do Código Civil, é uma parte que ainda tem muita repercussão atualmente, né, professor? Embora você tenha buscado muito das regras do Código de 16, que constam do atual Código de 2002, que entrou em vigência em 2003, hoje em dia, dentro das nossas relações comerciais, ainda há muita aplicabilidade das regras que constam do Código Civil. Pedro, o que acontece é o seguinte: a teoria geral do direito das obrigações, ela nos apresenta que as obrigações têm uma característica de universalidade, tá? O que isso quer dizer? Tá? A forma de se obrigar, por exemplo, do ponto de vista externo, tá? É a mesma do Brasil, da Europa, da Ásia, tá? Dos Estados Unidos. Tá? E isso faz com que a gente tenha, inclusive, a possibilidade de uma forma de circulação de crédito ou circulação de obrigações. Né? Então, as regras são praticamente idênticas. Tá? E são imutáveis ao longo do tempo. Tá? As regras obrigacionais elas são praticamente imutáveis. Então, aí há uma semelhança muito forte, tá? Em relação ao Código 16 com o Código de 2002, há uma semelhança muito forte, como eu falei, tá? Do Brasil em relação a outros países. Agora, do ponto de vista interno, também há uma universalidade, tá? Que se nós formos tomar todo o território nacional, a forma de se obrigar, a forma de dever, a forma de pagar, tá? Ela não comporta regionalismos, ela não comporta situações pontuais, tá? Como em outros ramos do direito privado ou mesmo outros direitos, tá? Até mesmo dentro do direito público, que você tem esse componente social, tá? Local, tá? Que possa influenciar o direito. Tá? Em termos de obrigacional, em termos obrigacionais, então, você tem essa universalização, tá? Externa e interna. Tá ótimo. Queremos agradecer o professor Frederico Viegas, professor da Universidade de Brasília, por todas as explicações trazidas hoje aos ouvintes da Rádio Justiça. Professor, muito obrigado pela participação com a gente. Eu que agradeço, Pedro, tá? Bom dia. Bom dia. 8h30 e queremos agradecer também o nosso ouvinte Dinarte Alves dos Santos, escreveu aqui para o nosso programa Revista Justiça, no quadro Direito Civil, para fazer essa sugestão de tema. Se você tem algum tema, aproveite os nossos quadros e também pode ser, além dos quadros, pode ser uma dúvida pessoal, né? Nós temos o quadro Direito Penal toda terça-feira, Constitucional, quarta-feira, Processual na quinta e Atualidades do Direito na sexta-feira. Se você tem alguma dúvida, como o Dinarte teve, escreva para o nosso programa e a gente tem sempre essa missão de explicar. Teve ouvinte já que escreveu na área trabalhista, em outras áreas também, então aproveite a gente aqui para tirar a sua dúvida em qualquer área jurídica, em qualquer parte da área jurídica. Então participe com a gente pelo nosso e-mail, revistajustiça@stf.jus.br. Também temos o nosso canal, facebook.com/Revista Justiça, canal de comunicação entre você que está ao nosso lado e o nosso programa Revista Justiça. Então facebook.com/Revista Justiça